Maravilha, pessoal. Boa tarde a todos. Agora sim, né? Sejam bem-vindos a mais um evento web da Aquarius. Esse webinar que faz parte de uma série de webinars sobre analytics, né? A parte de análise avançada de dados de indústria, né? É um prazer apresentar para vocês mais um capítulo, né? Dessa nossa breve série aí de 6 episódios, né? E meu nome é Carlos Paiola, para quem não me conhece, eu sou o diretor aqui da Aquarius. E também tenho mais dois chapéus, né? Digamos assim. Eu tenho também a participação como diretor lá na ISA Seção São Paulo, né? Que é uma associação que reúne, né, profissionais de automação aí pelo mundo. Eu também participo, né, diretamente como professor do curso de Indústria 4.0 lá da Fundação Vanzolini, junto do Ricardo Caruso, né, que vai hoje apresentar o tema aqui para vocês, tá? E o Caruso ainda vai se apresentar, né? E, e antes que o Caruso possa, né, se apresentar, eu gostaria de falar um pouquinho, né, principalmente para aqueles que estão chegando pela primeira vez, né, ao nosso evento e que não conhecem a Aquário Software, ou mesmo aqueles que já são nossos parceiros, clientes há muito tempo, mas que de repente têm curiosidade, né, para entender o que que a Aquarius tem feito hoje, né, e como que ela tem se colocado aí nos últimos tempos. Então, eu queria compartilhar muito rapidamente aqui com vocês alguns slides. Um momento. Agora sim. Como vocês já devem estar vendo a minha tela. A Aquarius, né, é uma empresa que é uma empresa brasileira. Ela fez no ano passado 40 anos, né? Por coincidência, a gente tem inclusive uma festa hoje aqui na Aquarius, né, para a gente comemorar os 41 anos de empresa. E é uma empresa que tem marcado, né, esse posicionamento como fornecedora de tecnologia há muitos anos para a indústria, atendendo diversos tipos de segmentos e tratando de tudo aquilo que está entre o chão de fábrica e o nível corporativo, né, essa zona cinzenta aí no meio do caminho, com tecnologia, com serviços, né, nossos ou de parceiros. É, e ela atua, digamos, como se fosse uma espécie de uma curadora, né, de tecnologia. A gente é especializado em entender as necessidades das diferentes indústrias e tentar encaixar ali a melhor solução, né, envolvendo certamente, né, a quantidade mais eficiente, né, mais otimizada ali, né, de tecnologia e de serviços para resolver aquela demanda, para chegar naquele resultado que os nossos clientes precisam, tá? E é uma empresa que evolui com o tempo. Então, se a Aquarius, né, faz parte lá da gênese, do começo do sistema de supervisão no Brasil, e de fato faz, né, a Aquarius ela evoluiu nessas últimas décadas, né, sempre trazendo novas tecnologias, sempre trazendo novas capacitações para nós e para o nosso ecossistema, né, podendo dessa forma trazer soluções atuais, né, para problemas novos ou para problemas já tradicionais das diferentes indústrias, tá? E a gente acredita muito na aplicação de tecnologia envolvendo uma finalidade clara, alinhada com a estratégia da empresa. A gente não acredita simplesmente na aplicação de tecnologia pela tecnologia em si, né? A gente trabalha com um leque gigantesco de possibilidades para, no final do dia, poder entregar aquilo especificamente que faz sentido para aquele passo que o nosso cliente precisa dar. Tá? Então, poxa, é um projeto específico, é um projeto específico. É um roadmap digital que o nosso cliente traçou, né, com a gente, ou até com uma empresa de consultoria, a gente pode acompanhar em todos esses passos, né, viabilizando, fazendo com que isso aconteça na prática, né, e não fique somente naquele relatório lá do PDAI, ou de seja lá o que for. Tá? A Aquarius ela tem um lado de distribuidora, e para isso a gente tem parceria com grandes fornecedores de tecnologia do mundo, né? A gente tem essa vocação de procurar ou de ser procurado por grandes companhias e aquelas que têm de fato tecnologia
que faz sentido para os nossos clientes, que faz sentido para o mercado brasileiro, são aquelas que a gente de fato traz, né, e oferece e nos capacita e capacitamos também os nossos clientes e parceiros para poder extrair o melhor resultado possível, tá? Faz parte dessa lista empresas como a GE Vernova, com quem a gente já tem mais de 20 anos de parceria, para a parte de escada, pins, etc. E outros tantos fornecedores, né, como a CounterStation, a Max Solutions, Glartec, trazendo possibilidades que eu vou comentar na sequência, né, mas para resolver problemas complementares àqueles que a gente resolve com o portfólio básico, tá? E a gente tem hoje também um grande parceiro, né, que vai ser abordado com um pouco mais de atenção nesse webinar, né, porque a demo que vocês vão ver hoje aqui, ou a aplicação prática, né, que vocês vão ver aqui hoje, é envolvendo uma tecnologia chamada SoarBAI, né, uma tecnologia que providencia uma série de recursos, né, para resolver problemas diversos dentro desse mundo de analytics, dentro desse mundo de inteligência artificial, de IoT, né? E o Caruso vai ser mais claro sobre esses pontos, tá, na sequência. Mas eu gostaria de resumir que a Aquarius ela também tem, além desse lado distribuidor, ela tem um lado de empresa de projeto, né? Então, principalmente quando a gente fala de um projeto de inovação, um projeto que sai ali da automação básica e vai para o caminho de uma aplicação de uma inteligência artificial, um programa, um projeto de MES mais complexo, ou envolvendo algum tipo de tecnologia habilitadora da indústria 4.0, a Aquarius tem dentro da nossa possibilidade, o fornecimento também dessa parte de projeto, tá? E não somente disso, a gente também fornece suporte técnico, pré-venda, pós-venda, treinamento, né, capacitação. Muito em breve a gente deve lançar a nossa Universidade Aquários, que vai ser um conjunto de conteúdos, né, de capacitação que a gente vai disponibilizar externamente para nosso ecossistema, tá? Aguardem as cenas dos próximos capítulos, tá? Como eu disse, então, a Aquarius ela não é só uma provedora de tecnologia, mas também da solução como um todo, né? E trabalhar com Aquarius é de uma única forma, de uma única vez, ter um pé no mundo de TI e também um outro pé no mundo de TO ou de TA, né? Da parte de automação, de operação. Então, na Aquarius a gente tem profissionais que vêm do mundo de TI e foram capacitados para TO, ou cara que veio do mundo de TO, como eu, por exemplo, e que foi eventualmente capacitado para esse universo de TI, tá? Então, trabalhar com aquários é resolver esses dois pontos de uma única vez, tá? As nossas trilhas de solução, elas incluem, mas não se resumem somente a parte de automação industrial, envolvendo, claro, o sistema de supervisão, iFix, tudo aquilo que acho que a grande maioria de vocês já conhece como sendo parte da Aquarius. A gente também tem a parte de controle de processos, principalmente no que diz respeito à otimização de malhas de controle, né? Fazer a gestão delas, fazer a sintonia do algoritmo P&D, enfim. A gente também tem a parte de gestão da informação. Então, seja a minha planta uma planta de tratamento de água e saneamento, ou uma planta de criação de algum tipo de produto, né, uma planta de manufatura discreta, a Aquarius ela tem soluções que se encaixam e que são customizáveis, né, para um lado ou para o outro. Tá? A gente atende diversos segmentos, permitindo esse tipo de gestão de informação, analisando a questão de eficiência, analisando a questão da qualidade, eventualmente até de rastreabilidade do que se produz. Então, nossas aplicações vão do PINS para o MES ou para o MON, dependendo do tipo de aplicação, né, que o nosso cliente possui, tá? A gente também tem a parte de segurança operacional, e a gente, veja, não trata somente da questão de cibersegurança, né, que é o que tem sido mais batido nos últimos anos, e com razão, né? Mas a gente também a gente olha mais dois, pelo menos mais dois, né, grandes aspectos da segurança. Um deles é a questão da parte de alarmes operacionais, então racionalizar, fazer a gestão disso, né? E também a parte de gestão de mudanças, né? Saber quem mudou em que momento, porque um programador o programa ali de um CLP, por exemplo, né? Ou uma tela de supervisão de algum tipo de supervisório, né? Então, esse tipo de preocupação faz parte, tem que fazer parte de qualquer projeto de automação nos dias de hoje, tá? A Aquarius também tem uma linha de tecnologias voltadas para a parte de tornar o nosso trabalhador da linha de frente, né, conectado, empoderado, com informações que permitam que ele faça da melhor forma possível a operação de um equipamento, ou que dê da melhor forma possível a manutenção num determinado equipamento, numa linha de produção, e se for necessário, inclusive com equipamentos de mobilidade, um tablet, um smartphone ou um óculos de realidade aumentada, né? A gente também tem, e nesses webinars que a gente está fazendo, né, estamos focando muito essa variedade
de soluções de analytics, né? E que usam ou não inteligência artificial para obter algum tipo de resultado, tá? Hoje a gente vai ver uma dessas facetas, né, nos outros webinars que a gente já teve e que estão gravados, né, disponíveis lá no nosso YouTube para quem quiser assistir. São vistas algumas outras faces, né, dessa parte de analytics, inclusive o primeiro, né, que falou, acho que de maneira geral sobre o tema. E ainda teremos mais, né? Esse aqui não é o último webinar da série, a gente ainda vai ter mais dois, se eu não me engano, né? A gente vai mostrar aqui no fim, tratando dessa temática de analytics, que é hoje extremamente explorada dentro das indústrias, mas que dificilmente traz, eu diria assim, as iniciativas dentro da indústria, dificilmente elas aparecem, né, claramente sobre qual forma de se realizar ou de se obter aquele resultado que eu preciso, né? Porque as tecnologias, os serviços hoje disponíveis no mercado são muito diversificados, né? Mesmo até dentro do nosso portfólio, nem preciso ir tão longe, né? Mas certamente existe aquela melhor tecnologia barra serviço para aquilo que você precisa resolver. E é sobre isso que a gente tem tratado, né, de maneira geral nessa nossa série de webinars. Bom, vamos até o ponto, né, de nos comunicar com o sistema ERP, né, inclusive entregando um sistema MES, /MON, ou até sistemas mais específicos, como um sistema de gestão de terminais, né, um TMS, que também é uma tecnologia que faz parte aí do nosso portfólio. Bom, além das parcerias para a parte de tecnologia, a gente também tem parcerias para projetos e para inovação. Dessa forma, a gente tem, então, algumas big techs, né, como a AWS, Microsoft, dentro desse nosso portfólio, né, na verdade, dentro dessa parceria, eu diria, habilitando a gente a entregar soluções em cloud quando necessário, né, com a estrutura necessária, ou parceiros para a parte de hardware. Ah, mas a Aquarius não trabalha com hardware. Indiretamente, a gente trabalha. Temos parceiros aqui para a parte de instrumentação, para a parte de dispositivos móveis, computadores, enfim, tudo que a gente precisa para entregar um projeto de maneira completa, tá? E a gente também tem parceiros para a parte de inovação, né? Já são inúmeros projetos que a gente fez em parceria, seja com a USP ou com o Instituto Federal, além da nossa parceria com a própria Fundação Vanzolini, onde eu comentei no começo, né? A gente ministra o curso lá de Indústria 4.0. A própria parceria com a ISA, né? A gente tem essa parceria de anos aí com a ISA, né? A gente, inclusive, cede o nosso escritório quando a ISA precisa, a ISA Seção São Paulo, né? Precisa fazer um treinamento presencial. A gente tem esse tipo de parceria, tá? E, finalmente, a gente tem aqui algumas referências, só para que vocês tenham uma ideia, né? Aquários, nesses tantos anos aí, décadas, né, atendeu realmente muitas indústrias, né, diferentes, é, uma quantidade grande de licenças vendidas, de plantas atendidas, de alunos treinados aqui no nosso centro de capacitação. E como eu disse, a gente não filtra em uma vertical específica, mas sim em atender da melhor forma possível todas aquelas que têm necessidade, que precisam das nossas tecnologias, tá? Para finalizar, meu último slide, né? A gente tem aqui a lista desses eventos que a gente já executou. Então, a gente já falou sobre a parte de coleta de dados, armazenamento, visualização de dados em tempo real, essa face importante, né, da Analytics. A gente também já falou sobre ferramentas de análise de dados para especialistas, né, uma ferramenta bem peculiar para uso, né, seja offline ou mesmo em tempo real, mas trazendo uma capacidade analítica interessante. Hoje a gente tem essa missão, né, de trazer para vocês a temática aí de gestão do processo em tempo real, né, e através de uma ferramenta de analytics que nos auxilie nesse ponto. E depois a gente ainda vai falar sobre a parte de inteligência para gestão de produtividade e, finalmente, infraestrutura para grandes volumes de dados, a parte de escalabilidade dessas aplicações aí de analytics, tá? A nossa intenção, né, se tudo der certo, é de que em agosto a gente consiga organizar também um evento presencial, encerrando, digamos assim, esse grande ciclo de conversa sobre analytics e abrindo aí tantas frentes para a gente discutir projetos práticos, enfim, né, botar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. Para isso a gente tem alguns parceiros, né, são os logos que vocês veem à direita, né, habilitando a gente com alguma tecnologia para demonstração dentro desses webinars, para que eles fiquem um pouquinho mais práticos, né, e menos teóricos, tá, dentro do possível. É isso, eu agradeço demais a atenção de vocês, né, e passo a palavra para o Caruso, né, Caruso, por favor, se pudesse apresentar e, na sequência, né, trazer a temática aí, seja
bem-vindo e boa sorte. Ah, um recado muito simples aqui, tá, pessoal? Deixem, por favor, a câmera, microfone desabilitados. Dúvidas, comentários, façam pelo chat. Não precisam se preocupar em tirar foto, dar print screen, isso aí vai estar tudo disponibilizado depois lá no nosso YouTube, como eu disse, tá? Então, peguem ali o seu café e aproveitem aí o webinar. Grande abraço. Legal, muito obrigado, Paiola. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar de mais um evento, né? Eu pude participar do primeiro aqui da série Fazendo Abertura, agora voltando aqui para falar de uma dessas faces da jornada de dados, que é tratar dados em tempo real, com otimização em tempo real, analytics em tempo real e inteligência artificial em escala, tá? Que são questões aí que a gente vê como um desafio no dia a dia do mundo industrial. Eu sou o Ricardo Caruso, sou diretor da área técnica aqui da Aquarius, né, também sou colega do Paiola no curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini, e eu participo de cursos de pós-graduação em outras instituições, como a FGV, sempre trabalhando essa parte do uso de tecnologia aplicada para a indústria. Tá? Então, essa discussão de dados é uma discussão muito quente hoje, né? Porque eu acho que a gente na indústria vem acumulando, coletando e armazenando dados há bastante tempo, e muitas empresas estão no momento de fazer investimentos no uso mais racional, mais efetivo desses dados que já foram de alguma forma coletados, né? Então, eu vou começar a apresentação de hoje, né? Como o Paiola comentou, eu vou apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre o assunto, depois eu vou usar a plataforma Sorba, que é uma plataforma que a gente trabalha, que é um parceiro nosso, para mostrar na prática como funciona, né, esse uso de plataformas de IoT e inteligência artificial. Então, eu quero retomar um slide aqui do comecinho que eu mostrei lá na primeira apresentação, tá? Para quem não assistiu, eu falei um pouco de uma pesquisa da LNS Research, que é uma instituição de pesquisa de tecnologias de TI, de TO, né, principalmente para aplicações industriais. E ela tem contado a história da transformação digital da indústria com essas fases aqui, né? Que surge uma ideia, digamos, eu vou começar a usar inteligência artificial aqui na minha planta, né? Ou aqui no meu processo, na minha operação. Então, começa com algumas tentativas isoladas, depois ela começa a ser, essa alternativa começa a ganhar corpo, e aí eu chego numa prova de conceito, né? Eu escolhi uma tecnologia ou desenvolvi alguma coisa internamente, enfim, e aplico isso na prática, né? Apliquei para um primeiro contexto ali dentro da minha fábrica, né? E o próximo passo depois disso, né, muitas vezes eu fiz essa aplicação, foi legal, né, ela gerou retorno, ela se pagou, ela parece promissora. O próximo passo é fazer isso escalar, né? Normalmente a POC, né, mesmo o investimento da POC se pagando, normalmente eu ganho pouco fazendo só POC, né? Eu estou num escopo muito pequenininho ainda, e eu de fato vou ter o ganho, né, vou extrair valor da tecnologia quando eu escalo. E aí isso vira, né, o que muita gente tem chamado hoje do purgatório das POCs, né? Quer dizer, começa a ficar super difícil. Quer dizer, como que eu pego aquela tecnologia que eu apliquei para um equipamento, para uma linha, para um contexto, e jogo essa tecnologia para a empresa inteira, né? E esse caminho da transformação digital da indústria, ele tem se mostrado, né, essa descrição tem se mostrado muito boa para os projetos de inteligência artificial. É muito comum hoje, né, em várias indústrias, em vários lugares, a gente está justamente nessa fase. Quer dizer, eu já fiz minha POC, eu sei que inteligência artificial pode ser legal, mas ainda não pulei para a escala, porque eu tive barreiras técnicas, eu tive barreiras de escalar, né, aquela tecnologia que eu adotei no começo, e por vários outros motivos, né? Então, ainda retomando um pouquinho o que eu mostrei lá na primeira apresentação, né? Grande parte das indústrias já tem arquiteturas de dados, né? Ou mais maduras ou menos maduras, mas de modo geral, né, a gente já tem equipamentos automatizados que geram alguns tipos de dados. Muitas vezes eles já estão coletados num sistema SCADA. Às vezes o sistema SCADA não é abrangente, né, pegando toda a planta, mas pelo menos parte da planta eu já consigo visualizar dados de forma integrada, já consigo indexá-los, né? Muitos já adotaram sistemas de historiadores, que são aqueles bancos de dados que coletam dados, né, da produção.
né? A gente teve já um episódio aqui sobre historiadores e portais aí de análise, né? E já usam esses dados em portais, em relatórios, dentro do contexto da produção, da fábrica, tá? Mas normalmente isso ainda está ilhado, ainda tem uma comunicação muito pequena com as outras bases de dados e os outros sistemas da empresa. Por outro lado, olhando para o lado da TI, né, olhando para o lado dos sistemas de negócio, muitas empresas, né, acho que a maioria, né, já começaram ou já estão até bem avançadas em adoção de sistemas de BI. Né? Então, tem lá seu sistema, seu ERP, sistemas MES, sistemas de gestão de clientes, sistemas de projeto. Né? Esses sistemas, de alguma forma, se integram já a plataformas de BI, né? Em alguns casos, uma integração direta, né? Uma plataforma, um Tableau, um ClickSense, um Power BI se conectando diretamente nas bases dos sistemas, ou eu já tenho, né, uma primeira base de analítica, né, com um data warehouse, organizando esses dados, né, de uma forma mais adequada para análises mais complexas. E em algumas empresas eu já tenho até estruturas de data lakes, né, que são bases de dados analíticas, onde eu carrego dados de forma desestruturada. Né? O data warehouse ele tem um pré-requisito, que é estruturar os dados quando eu carrego. Então, eu carrego de forma desestruturada e eu uso algoritmos ou estruturação para entregar isso para os meus sistemas de BI, para os meus usuários. Né? E muitas vezes nessas plataformas eu já tenho meus primeiros projetos de inteligência artificial e de analítica avançada. Eu tenho ali meus cientistas de dados, meus engenheiros de dados, criando os primeiros produtos de dados, né, com os dados disponíveis aqui, e entregando para os usuários finais. Então, muitas vezes eu tenho esses dois mundos separados, né? Eu tenho o mundo da analítica ali do mundo de negócio, né? Que está olhando para custos, está olhando para mercado, está olhando muitas vezes para supply chain, e tem o mundo da analítica das operações, né? Que olha para a eficiência de equipamentos, olha para a produtividade, para a qualidade, para o que acontece no chão de fábrica, né? O primeiro passo, normalmente, para juntar os dois, né? Normalmente é um processo desse tipo. Quer dizer, eu tenho um banco de dados aqui, eu tenho uma base de dados analítica que consegue trabalhar com dados não estruturados, que é o mundo do historiador, né? Então eu faço essa integração, né, e começo a escrever dados do historiador no meu data lake, tá? Que é uma alternativa que pode ser bastante interessante para vários tipos de análise. Então eu consigo usar toda essa estrutura de análise enriquecidas pelos dados de processo. Né? Mas eu tenho pelo menos três limitações que muitas vezes impedem aplicações que são basicamente voltadas para o mundo industrial, né? Para o chão de fábrica e para o processo. Né? O primeiro, né, para quem já trabalhou aqui com historiador, né, que está assistindo a gente, sabe que o historiador ele não é só um banco de dados que armazena os dados e entrega esses dados para o cliente. Né? Ele também oferece uma série de cálculos. Né? Então, quando eu faço uma consulta no historiador, por exemplo, da média, sei lá, de uma temperatura específica por um mês, ele não tira a média aritmética dos pontos que estão no historiador. Né? Ele sabe que esse era um dado temporal, quer dizer, eu tenho uma descrição de uma curva, então ele tira a média da curva, né? Ele traz o valor médio dessa curva nesse intervalo de tempo. Né? Que, para quem já fez isso na mão, né? É a integral da curva nesse intervalo de tempo dividido pelo intervalo de tempo. Então, e esse cálculo já é feito pelo historiador, já é feito pela base ali na origem. Né? Quando eu copio dados para o Data Lake, que não é um banco de dados especializado em dados temporais, eu preciso tomar a decisão de que dados eu vou jogar para o lado de lá. Né? Então, eu perco parte dessa capacidade de processamento de dados. Tá? Então, eu posso até jogar dados de totalização, dados de média, né, para usar essa capacidade, mas eu já tomo uma decisão. Né? Eu quero média de hora em hora, eu quero valores interpolados de minuto em minuto, né? Então, eu reduzo, né, a capacidade analítica do banco do historiador. Além disso, né, quando eu tenho análises de inteligência artificial e qualquer tipo de análise desenvolvida aqui em cima, eu não tenho um caminho de volta desse dado. Né? Eu peguei esse dado do historiador, joguei para cá, mas digamos que eu tenho um dado aqui que vai me ajudar a otimizar um processo, então eu preciso escrever isso na tela do meu SCADA aqui embaixo. Né?
Então, não tem um caminho de volta de tempo real, né? Então, eu já tenho essa falha, digamos, para essa arquitetura, de não conseguir voltar um dado aqui. E muitas análises de chão de fábrica, quando eu falo de tempo real, né, digamos que eu quero otimizar um processo em tempo real usando análise de dados, né? Eu não posso contar com algoritmos rodando em nuvem ou rodando de forma remota. Então, eu preciso muitas vezes rodar esse algoritmo aqui embaixo, do lado da máquina, do lado da automação, no meu chão de fábrica, para garantir confiabilidade. Tá? Então, são alguns pontos que essa arquitetura não garante para a gente. Então, para resolver esse tipo de limitação, a gente começou a ver as arquiteturas de IoT industrial, né? IIoT, né? Double IoT, é Industrial IoT, né? Seria a aplicação da IoT para a indústria. Que basicamente ele engloba o IoT tradicional, que seriam aqueles sistemas que coletam dados de sensores inteligentes e de equipamentos remotos, né? Com a fonte mais comum de dados que a gente tem dentro da indústria, que são os próprios sistemas de automação. Então, são sistemas que normalmente conseguem lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esses sistemas de IoT industrial, eles conseguem trabalhar tanto localmente nas minhas plantas, nos meus equipamentos, nas minhas linhas, como de forma centralizada, né, na minha nuvem ou no meu sistema corporativo. Né? E ele garante que não só o historiador centralize dados da minha planta inteira, mas também eu tenho um barramento em tempo real, onde eu possa trazer dados para os meus sistemas de análise aqui de cima e possa voltar dados que são resultados de análise ou pontos de otimização quando for necessário. Tá? E muitas plataformas, né, a plataforma que eu vou mostrar hoje, que é a Sorb, é assim, ela também permite, né, já que eu já vou ter um sistema distribuído, né, eu instalei um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui desse sistema, ela permite que eu também gerencie algoritmos de inteligência artificial usando a mesma infraestrutura. Tá? Então, eu consigo escolher onde vai rodar cada algoritmo. Né? Se eu tenho um algoritmo que não precisa da pressão do tempo real ou da confiabilidade do local, eu posso deixar ele na nuvem, né? Mas normalmente é mais barato e mais simples eu deixar rodando na nuvem. Mas quando eu precisar rodar localmente, eu jogo até para um computadorzinho de painel, se for necessário. Tá? Então, eu faço isso de forma distribuída, mas com uma gestão centralizada. Legal? Então, daqui a pouco eu vou mostrar a cara de um software que faz isso, eu acho que vai materializar um pouquinho mais, né? Mas, antes de abrir o sistema, eu queria falar um pouquinho também de machine learning e das aplicações de inteligência artificial mais comuns para esse mundo de tempo real da indústria. Tá? Eu estou sempre frisando o mundo de tempo real, né? Porque quando a gente fala de aplicação de inteligência artificial, a gente tem vários tipos de aplicação. Né? A gente pode falar de otimizar meu planejamento de produção, por exemplo, olhando demanda de cliente, né? Que é uma aplicação mais de business, mais de negócio, né? Mas posso falar de previsão de falhas em tempo real do equipamento. Tá? E dependendo do tipo de aplicação de inteligência, eu tenho tecnologias e arquiteturas um pouquinho diferentes que são mais adequadas. Tá? E a gente vai passar por várias delas durante a jornada aqui de dados. Então, voltando aqui para o machine learning, né, dentro do conjunto de técnicas que nós chamamos de inteligência artificial, machine learning é um conjunto de técnicas de inteligência artificial que aprendem com dados. Tá? E esse conjunto é o conjunto mais comum que a gente vê sendo aplicada para esse tipo de contexto, né, para tempo real. E para que serve o machine learning? Quer dizer, quais são as possibilidades de aplicação de machine learning? São várias, tá? Mas eu trouxe aqui algumas categorias que são bastante comuns. Tá? Primeira dela, né? Primeiro falando um pouquinho do processo de machine learning. Né? Vou mostrar o desenho todo aqui. Machine learning basicamente envolve eu escolher dados, né? Digamos que eu queira, vamos pegar um exemplo aqui, eu tenho dados de um equipamento rodando, eu quero, via aprendizado de máquina, prever se esse equipamento vai falhar. Então, eu pego dados desse equipamento rodando, digamos, os meus tags dos equipamentos, e se eu tiver, né, de registros de quando ele falhou, dou isso para um algoritmo, dou isso para o computador tenta aprender com esses dados, né,
E depois de algum momento ele falou, eu consegui aprender, né? Ou preciso de mais dados, ou eu tenho algum problema aqui no aprendizado, né? Mas digamos que ele aprendeu, ele gerou um modelo, né? Que mapeia, né? Dados do processo com falhas de equipamento. E aí depois eu pego esse modelo que ele gerou e eu rodo em tempo real para que ele gere alertas para mim quando esse equipamento vai falhar, tá? Então eu tenho sempre dois momentos do machine learning, né? Quando eu estou treinando o meu modelo, pegando dados e ensinando para o modelo o que eu preciso, né? E outro momento que eu estou usando esse modelo em tempo real. Então aqui mostra bem esses dois momentos, né? Aqui embaixo, eu ensinando o meu modelo e saindo com o modelo pronto, e depois eu usando o meu modelo com dados novos, muitas vezes com dados em tempo real, e gerando os resultados desse modelo. Então, o que eu consigo fazer com machine learning, né? Primeira aplicação clássica é identificar condições anormais. Tá? Essa é uma das aplicações mais simples. Né? O que significa a condição anormal? Digamos que eu quero fazer aquilo que eu falei lá em cima. Eu tenho o equipamento rodando, eu quero ver quando ele está com alguma anomalia, está com algum problema. Né? Mas eu não tenho no meu histórico nenhuma falha desse equipamento ainda. Né? Durante o histórico, equipamento novo, um equipamento que eu estou monitorando há pouco tempo, eu só tenho esse equipamento funcionando da forma normal. Né? Então, eu posso jogar esses dados de tags para o meu sistema de machine learning e eu falo para ele, aprenda a assinatura desse sistema. Né? Aprenda como ele funciona e depois eu pego esse modelo da assinatura e eu fico comparando o dado com o mundo real, né, os dados em tempo real do funcionamento do equipamento com a assinatura. Se desviar da assinatura, quer dizer, se ele fizer alguma coisa diferente do esperado, me avisa. Tá? Então, o primeiro alerta inteligente com inteligência artificial, né? Quer dizer, tem alguma coisa estranha acontecendo ali, mas eu ainda não consigo identificar automaticamente o que é. Então, eu pego esse modelo, treino, e ele só me fala, ó, tá do jeito, tá igual, né, a assinatura que eu conheço, ou esse equipamento tá diferente da assinatura que eu conheço, né? Eu posso usar isso também para anomalias de qualidade, né? Quer dizer, o processo está se comportando da forma que eu vi no passado que ele se comporta normalmente ou não. Ele está se comportando de uma forma diferente. Outro tipo de aplicação é a chamada classificação. Tá? Na classificação, eu já consigo dar algumas etiquetas, alguns nomes do que está acontecendo no meu processo, ou no meu equipamento. Né? Digamos que eu consigo falar, ó, nesse momento ele falhou e é falha do tipo lubrificação. Né? Aqui ele falhou e uma falha do tipo elétrica. Né? Então, eu já consigo classificar momentos do meu processo e aí o computador ele consegue aprender não só o que é normal, o que é anormal, mas ele também consegue dar um nome, né, para cada uma dessas situações. Né? Então, tipo de falha, tipo de anomalia, ou algum tipo de classificação do processo. Então, ele, ao invés de falar tá normal ou não tá normal, ele já fala para a gente, isso aqui é uma condição do tipo A, condição do tipo B, condição do tipo C. Outro tipo são os estimadores. Tá? Estimadores, muitas vezes no mundo de automação a gente chama de soft sensors, né? São modelos que aprendem, né, a relação entre variáveis analógicas. Então, digamos que eu tenha variáveis que eu estou medindo do meu processo, um processo em batelada, por exemplo, e durante 3 momentos dessa batelada eu tiro amostras e levo para o laboratório. E o laboratório extrai análises de qualidade, né, e registra isso lá no sistema de laboratório. Eu posso criar um estimador que, olhando dados do processo, ele tente estimar o valor de laboratório. Tá? E aí eu crio como se fosse um sensor no meu processo que estima, né, que em tempo real ele usa esse modelo matemático para estimar qual vai ser o valor ali do laboratório. Tá? Então, eu apresento para o processo os dados que são os dados de entrada, né? Eu apresento para o sistema de machine learning o que eu quero estimar, e ele, quando é rodado em tempo real, ele estima aquele valor. Tá legal? Então, esses são os estimadores, né? Eu posso fazer isso com uma variável, eu posso estimar múltiplas variáveis também. Né? Eu leio várias variáveis e estimo várias variáveis. E tem os otimizadores. Tá? O otimizador é quando eu gero um modelo do processo, ele aprende como o processo funciona, e depois ele aprende, inclusive, ele indica, né, qual que é o melhor valor para as variáveis que eu posso manipular para eu chegar em algum resultado esperado. Então, normalmente, eu treino esse modelo com uma série de variáveis que eu tenho e eu falo, ó, essa variável aqui, ou essas várias variáveis, né, elas podem ser manipuladas. Quer dizer, se você me falar,
muda esse valor de 10 para 11, eu consigo, né? Um valor que no meu processo eu consigo manipular. E essas outras variáveis aqui são variáveis objetivo. Quer dizer, eu quero, por exemplo, maximizar essa variável, ou minimizar, ou manter o intervalo. Tá? E aí, enquanto ele roda esse modelo, ele indica para mim qual é o melhor valor os melhores valores das variáveis manipuladas. Tá? Aqui eu já começo a chegar num cenário de otimização em tempo real ou até de controle avançado. Tá? Eu consigo rodar o meu software em tempo real, propondo set points, propondo valores lá para o meu chão de fábrica. Então, vamos abrir rapidamente aqui o Sorba, né, para mostrar como tudo isso funciona para vocês. Mas a proposta do Sorba é atuar nessa área verdinha aqui. Tá? Ela é tanto organizar os dados de IoT, fazer essa comunicação, quanto criar e fazer o deploy de modelos analíticos, de modelos de inteligência artificial. Ele trabalha muito dentro de um contexto, né, uma sigla que talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o UNS, né, Unified Namespace, né, que é a ideia de você ter um contexto unificado de todos os dados de tempo real da empresa inteira. Eu vou mostrar lá como isso funciona, mas a ideia é eu trazer um mesmo contexto, por exemplo, se eu quiser acessar a temperatura de um determinado equipamento, tá? Planta A, planta B ou planta C, eu consigo fazer isso e consigo entender esse contexto, né? Eu não preciso conhecer exatamente o sistema de automação que está na planta para achar esse tag, né? Eu tenho uma hierarquia, eu tenho uma forma de organização que eu me conecto aqui num ponto específico do sistema e consigo encontrar o dado que eu preciso. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso sistema de teste do Sorba. Opa. Compartilhei a apresentação de novo aqui. Legal. Agora eu estou mostrando a tela do Sorba. Tá? O que significa a tela desse sistema? Né? Como eu mostrei, ele é um sistema que trabalha de forma distribuída. Então, no fundo, eu consigo instalar ele de várias formas. Né? Muitas vezes eu uso containers para gerenciar esse sistema. Eu tenho um sistema central, que pode estar num servidor central ou na nuvem, e eu posso instalar filhotes aí desse sistema em vários servidores locais da planta, num servidor de painel, né? Qualquer servidor que possa rodar, por exemplo, um container. Tá? Então, naturalmente, ele trabalha de forma distribuída, né? Ele pode trabalhar de forma distribuída se for necessário. E aquele UNS, né, aquela organização centralizada, ela funciona dessa forma. Eu tenho aqui, digamos que eu seja uma empresa aqui que tenho 3 usinas e um terminal portuário. Tá? Eu tenho essa organização aqui, eu posso ir navegando nessa organização, eu estou no terminal portuário, eu tenho aqui um berço de navio, e eu entro aqui eu tenho um dado que vem desse berço do navio. Tá? Então eu encontro da mesma forma um dado que pode vir de um instrumento, pode vir de qualquer outra fonte ali dessa planta ou desse terminal portuário, quanto de uma usina específica que eu tenho aqui. Tá? E qualquer organização dessas, eu clicando, né, aqui eu estou num ambiente de visualização de dados aqui, né, eu consigo ver esses dados em tempo real chegando. Tá? Então, aqui eu tenho um instrumento, um tag que está lá na ponta, né, na minha automação do meu forno a arco. No meu modelo centralizado, eu consigo encontrar esse dado diretamente, né, de forma semântica. Né? E para que serve essa organização? Vou usar essa organização só dentro aqui do Sorba? Eu vou usar para todas as referências dentro da minha aplicação do Sorba, e eu posso expor essa organização em Modbus, em OPC UA ou num broker MQTT. Tá? Então, digamos que eu esteja numa aplicação do Sorba local de uma planta. Eu posso usar essa organização aqui, por exemplo, como um driver, né, como um OPC server, para o meu SCADA pegar os dados já dentro dessa organização. Tá? A minha instância superior ali que está em nuvem, ela pode herdar essa organização local e fornecer um broker MQTT para um sistema que está fazendo o monitoramento central. Tá? Então, eu consigo expor em tempo real para qualquer consumidor que quiser usar esses dados. Então, dentro aqui dessa plataforma web aqui do Sorba, né, é uma plataforma de gestão do Sorba, eu tenho essa parte de IoT,
né, que é o que eu estou mostrando agora. Eu tenho a parte de machine learning, que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu tenho toda a gestão de identidades, né, de usuários, de integração, tudo mais. Eu posso gerenciar tarefas e eu tenho também um recurso para análise de dados de câmeras. Então, eu posso treinar modelos e identificar objetos em filmagens ou em fotografias. Mas voltando aqui para a parte mais IoT, né, para essa organização está configurada nesse ambiente. Eu estou num ambiente de edge, tá? Eu estou como se fosse naquela máquina local de uma planta. Se eu tivesse numa máquina supervisora, numa máquina em nuvem, eu poderia encontrar vários devices aqui, vários dispositivos, e cada dispositivo desse pode estar dentro daquela estrutura de ativos, né? Digamos que eu estou na usina 1 e na usina 2 eu tenho 2 servidores, né, dentro da usina 1, e essa organização de ativos, né, terminal, tal, pode estar distribuída em vários dispositivos diferentes. Dentro de um dispositivo, de um ativo desse, né, eu venho aqui e crio, né, um ativo novo, né, isso aqui eu posso configurar aqui clicando e arrastando. Eu tenho em cada equipamento várias possibilidades de integração de dados. Então eu posso, por exemplo, né, conectar esse meu nó ali de equipamento. Aqui é uma série de drivers ó, de dados de automação, por exemplo, com o protocolo MeuSec ali da Mitsubishi, ou um Modbus TCP, ou um OPCDA. Tá? E aí eu me conecto com essa fonte e o dado tempo real dessa fonte ela já se integra à minha hierarquia. Tá? Então tem uma série de protocolos prontos aqui para integração com chão de fábrica, né? E eu posso configurar essa conexão, eu posso ter contextos vindo junto com essa conexão. E eu posso também me integrar a sistemas com cara um pouco mais de sistemas de TI ou sistemas de dados, tá? Que é o que eles chamam de sistemas de IoT. Então eu escolho esse sistema que eu vou fazer a integração. Ele vai ser exclusivo desse dispositivo em Edge, ele vai se integrar com todos eles via cloud, ou ele vai ter 2 pontos de integração, vai falar com Edge e com cloud, por exemplo. Tá? Digamos que eu vou fazer a integração diretamente com Edge. Aqui eu já tenho também uma série de integrações. Eu posso me integrar diretamente com Kafka, né? com gestor de filas, com bancos de dados, com historiadores de mercados, com bancos de dados de analytics, né? S3, Redshift, e com SQL, né? Com uma série de tecnologias diferentes, né? Então percebam que o meu ONS, né? Aquela organização hierárquica, ela acaba sendo um ponto único de acesso a vários tipos de dados diferentes. Então, eu tenho dados em tempo real, ou dados que vêm de bancos de dados, todos integrados no mesmo contexto, né, na mesma hierarquia, e a partir dela é muito mais fácil eu mostrar no sistema ou usar para análise de dados. Além dessa organização em árvore, eu consigo criar dashboards, consigo criar telinhas aqui, então, eu consigo criar workflows, né, fluxogramas de integração e de processamento de dados, visualização de dados, eu consigo criar eventos, né, então alertas e uma série de tipos de eventos que identificam o evento e me mandem, por exemplo, um alarme ou um alerta por e-mail ou na minha tela aqui. Né? Então, ele por si só já é um sistema de monitoramento, né? Mas uma parte legal aqui é que eu posso usar para criar modelos de inteligência artificial. Tá? E como que eu faço isso? Né? Eu vou entrar ali no contexto de inteligência artificial. Então, aqui eu já estou no ambiente de machine learning. Aqui eu estou monitorando todos os meus modelos, tudo que está rodando, tá? Uma tela mais administrativa. E aqui eu começo a trabalhar com meus datasets. Tá? O que é um dataset? É um conjunto de dados. Né? Digamos que eu queira criar um modelo de um equipamento, de um processo específico, e eu vou usar para criar esse modelo dados de 2 meses desse equipamento. Então, eu posso ir até o meu ONS, até a minha estrutura de ativos, e pegar ali os tags ou as informações de várias fontes e cortar esse dado e trazer aqui e criar como um dataset. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou versionando o dataset que já existe, mas vamos criar um dataset novo.
E ele pode vir de um arquivo, ele pode vir de dados ativos, né, dados que estão sendo coletados no sistema, eu posso até digitar dados aqui, né? E já nesse carregamento de dataset, eu posso escolher que alguns algoritmos já são, se eles vão ser processados ou não, quando eu puxar esse dataset, né? Então, ele já consegue encontrar correlações, né? Se eu encontrar correlações entre os dados do dataset, né? Ele já mostra num relatório depois que eu carregar aqui. Ele já faz uma análise de qualidade de dados, né? Essa é uma parte importantíssima quando eu estou pegando dados vivos, né? Eu pego dado, por exemplo, de um historiador para treinar um modelo de gestão de falhas e eu posso pegar um momento que o equipamento está desligado. Quer dizer, os dados estão todos zero e ele não deveria ser usado, né? Ele não é válido para treinar o meu modelo. Ou então eu tenho outliers, né? Tenho dados que são muito diferentes do histórico e seria legal eu tirar também. Ele pode fazer tag ranking, né? Que é quando eu pego dados e ele tenta encontrar quais são as informações ou os tags que influenciam mais no comportamento das outras, né? E data drift já é uma análise bem para o mundo de inteligência artificial, né? Ele tenta encontrar se o comportamento estatístico dos dados ele muda muito no decorrer do tempo desse dataset, né? Então, é comum a gente ter... eu crio um modelo de inteligência artificial e o meu processo começa a se modificar, né? E é natural que ele se modifique com o tempo e aquele modelo ele começa a envelhecer, né? Eu tenho que retreinar o meu modelo, né? Isso é bastante comum e eu diria que isso é verdade para todos os modelos, né? A gente sempre precisa monitorar para ver se o modelo continua válido, mas quanto maior a característica de data drift, na maior a chance de eu ter que retreinar esse modelo mais rápido, né? Quer dizer, o próprio dataset, os próximos dados mostram que eles estatisticamente eles se modificam no decorrer do tempo. Então eu peguei um dataset, né? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui para dar para mostrar mais coisas, né? E aqui eu começo a criar projetos que são conjuntos de modelos, né? Então, eu quero criar meu projeto, por exemplo, de monitoramento da minha coluna de destilação, por exemplo. Então, numa refinaria, tem uma coluna de destilação, e eu quero criar um modelo, um soft sensor, um modelo de estimador de temperatura em cada uma das bandejas. Eu quero criar um modelo de anomalia, né, que identifica quando ela está se comportando da forma normal ou não. E eu quero criar um outro modelo de classificação. E eu quero que tudo isso seja ligado e desligado e gerenciado em conjunto, tá? Então, eu crio um projeto e um projeto é um conjunto de modelos aqui dentro. Então, dentro de um projeto, eu crio o que ele chama de análises, né? Análises são basicamente modelos, né? Então, eu entrei num projeto e vou criar uma análise nova. Eu já escolhi meu dataset, ele já trouxe aqui os tags que eu escolhi para esse dataset, eu posso tirar tags, eu posso processar, criar filtros, né? Entender, criar tags sintéticos, né? Dados artificiais, por exemplo, o resultado de equações ou o resultado de scripts. E depois eu tomo aquela decisão que eu mostrei nos slides ali, né? Qual o tipo de modelo que eu vou criar? Para que serve esse modelo? Ele é um modelo de detecção de anomalia, né, de clustering, de classificação, né, ele vai entender aquele intervalo, de regressão, que são os estimadores analógicos, de otimização, o Digital Twin, que é um estimador que estima vários multivariável, né, estima vários valores, ou de forecasting, que é de previsão de falha, previsão de desvio de qualidade, né? E caso eu não seja um especialista em inteligência artificial, eu posso falar para o Sorba, escolhe o algoritmo que parecer mais adequado para o meu dataset. Tá? E aí ele roda vários algoritmos, até um treinamento um pouco mais demorado, né? Se eu quiser escolher o algoritmo, eu posso clicar aqui, né? Digamos que eu entenda aqui de clustering, eu quero usar o BERT, por exemplo, né? E aí aqui eu consigo rodar o BERT e consigo entrar em cada parâmetro dele, caso eu queira alterar, tá? Então, é uma ferramenta que é feita tanto para um especialista em processo, né, que quer treinar modelos de inteligência artificial para um objetivo específico, quanto para um especialista em inteligência artificial ou modelos que quer fazer um tuning aqui manual desses modelos. Então, digamos que eu já criei esse modelo, né? Eu vou dando um next, ele cria
ele roda o modelo, né? Quando eu dou criar análise, ele fica aqui processando aqui até criar essa análise, né? Criada essa análise, eu posso rodar ela em tempo real, tá? Que é o modelo, é o momento de usar a análise, né? Então, eu vou voltar lá para o IoT Unified, né? Lá para aquela parte de gestão da IoT. Eu estou dentro do meu modelo de planta. Eu vou entrar aqui, por exemplo, na minha usina 1, redução. Deixa eu ver, o forno 1. E aqui eu posso escolher um modelo para rodar, tá? Então, quando eu venho aqui e dou um Edge Model Instance, eu escolho um modelo que eu treinei lá naquele ambiente de treinamento e rodo em tempo real com os dados dessa instância. E o que ele faz com a saída desse modelo? Ele escreve dentro do meu UNS também, tá? Então, quando eu acesso o meu UNS ali, meu servidor OPC, meu MQTT, o meu ambiente aqui do Sorba, eu vejo de forma indistinta para o usuário final dados que vêm dos modelos de inteligência artificial e dados que são coletados do chão de fábrica, tá? Aqui, para dar como exemplo, eu tenho aqui os meus tags, e eu tenho uma série de dados que vêm do meu modelo de inteligência artificial junto com dados que estão sendo rodados ali vindo da planta, tá? E só para fechar essa história, né, eu mostrei a conexão, eu mostrei o treinamento dos modelos, eu consigo fazer o deploy desse modelo em qualquer lugar da minha árvore. Então, se eu estiver num lugar da árvore onde eu tenho um computador de painel ali no meu processo, ele faz o deploy ali. Se eu estiver lá em cima na cloud, ele faz o deploy em cloud. Tá? Eu escolho onde ele vai rodar fisicamente esse modelo, escolhendo aqui a posição que eu vou fazer o deploy. E por último, eu consigo, usando a própria plataforma, monitorar o desempenho e enxergar dados desse modelo, né? Por exemplo, aqui eu estou rodando um modelo de anomalia, né, que foi treinado e está sendo rodado em tempo real aqui num dos equipamentos. Então, eu estou vendo aqui os dados em tempo real vindo da minha planta, vindo do meu sistema de automação via plataforma de IoT. O modelo analisa o quanto parece que esse momento do meu processo está diferente do normal, está diferente do que eu aprendi, que é a assinatura. Por 60% de chance de tá normal, tá? Então tem uma pequena chance, né? Mas ele tem o vermelhinho aqui é depois dos 80, né? Ele começa a ter uma chance grande de estar normal, né? E quais são as variáveis que estão se comportando da forma mais incomum, né? Da forma mais diferente do esperado? São essas três aqui. Então, eu, como especialista de processo, posso olhar e falar, vou dar uma olhada o que está acontecendo com essas três variáveis, né? Porque ela pode estar se comportando de forma diferente, né? Eu estou olhando dentro do sistema, mas tudo isso está disponível via OPCOA, via MQTT, para eu olhar na tela do supervisório, ou num dashboard, ou num portal, né? Para quem viu o segundo episódio aqui dos nossos webinários, né? Um portal como o Operations Hub, que a gente mostrou. Legal? Gente, eu tentei mostrar rapidamente aqui o sistema e passar esse conceito, né? Espero que tenha materializado aí na cabeça de vocês, mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou quiser olhar mais algum detalhe, pode ficar à vontade. Caruso, vieram 3 perguntas aqui. Ah, legal. Por favor. Primeira delas é o seguinte: esse tipo de tecnologia pode ser utilizado para aumentar a escalabilidade, desculpa, a palavra complexa aqui, escalabilidade de projetos de inteligência artificial? Sim, sim, pode. E excelente pergunta, porque muitas vezes, né, quando a gente faz um projeto, a POC, né, aquela parte lá do purgatório das POCs, né, quando a gente faz um projeto de Aliás, eu inteligência adorei esse artificial, comentário. tem um purgatório de várias coisas que a gente cruza e POC é uma delas, né? Muitas vezes nesse primeiro projeto, né, a gente toma uma decisão de uma tecnologia, né, digamos, eu vou desenvolver em Python uma inteligência artificial, porque eu tenho gente na planta, eu tenho um terceiro, né, eu tenho um projeto junto com a universidade que sabe fazer esse desenvolvimento. Aí eu desenvolvo, rodo isso localmente ali na minha planta e isso se prova viável, né?
Quando eu vou sair desse código local e vou para... Agora eu quero implantar em todos os equipamentos parecidos com esse em todas as plantas, né? Eu tenho uma série de desafios, né? Como é que eu faço o deploy, né? Como é que eu pego e instalo isso em várias plantas? Como é que eu monitoro isso rodando, né? Como eu falei, o modelo às vezes envelhece. Então, como é que eu vejo que dos meus 100 modelos que estão rodando, o modelo 4 envelheceu e eu preciso retreinar, né? Como que eu garanto que aquele modelo não deu algum problema e parou de rodar, né? Então, com uma plataforma dessa, eu consigo, com um gestor centralizado, tanto instalar e rodar modelos novos, versionar esses modelos até, né? Eu posso ter várias versões rodando em vários lugares e monitorar isso de um lugar de um lugar centralizado. Então, ele ajuda a gente pular aquele fosso ali da pós-POC e jogar esse algoritmo para vários lugares, né? Então, é uma plataforma que ajuda muito nisso. Veio uma outra pergunta, só que ela é meio dupla aqui. É, eu não entendi muito bem, mas assim, fala quais são os requisitos técnicos para se implantar essa plataforma? E a outra pergunta da mesma pessoa a implantação ela é feita em Edge ou em Cloud? Tá. Não, legal, boa pergunta. O, Quando a gente olha para o sistema, para a instalação mesmo, né, no fundo, ele é um Docker, né, ou uma instalação pontual, né? Então, quando eu compro um Sorba, né, eu posso escolher receber de várias formas, pode ser uma VM e tal, mas digamos que eu recebi um container, né? Eu posso pegar esse container, rodar em nuvem e usar essa instalação pontual com todos os recursos que eu falei, né? Eu falo, não, agora eu preciso de um Edge, né? Eu uso a mesma instalação, instalo no local em Edge e quando eu vou configurar a instalação eu falo, olha, você é um filho dessa instância que está rodando lá em cima, tá? Então é o mesmo software, né? É o mesmo elemento de software que eu vou replicando em todos os pontos que eu precisar e eu só ativo os recursos que eu preciso, tá? Então, o que eu preciso de infraestrutura, né? Se eu for usar containers, que normalmente é a forma mais comum e mais fácil de gerenciar, eu preciso dessa estrutura para rodar containers ou local, né? Um computador, por exemplo, com Linux, ou um computador de painel, né? Ou um Edge, né? Que eu posso ter um serviço mesmo da minha plataforma em nuvem para rodar. Tá? Então, ele não é um sistema pesado, a não ser que eu tenha requisitos, né? Eu tenha muitos tags, quer dizer, ele cresce com a necessidade de processamento. Tinha mais uma, enquanto a gente estava falando, apareceu mais uma. Uhum. O seguinte, essa ferramenta se parece muito com o Prophecy Operations Hub da GE. Quais são as diferenças entre essas duas ferramentas? Tá. Boa pergunta também. Eu concordo que a gente pode, algumas coisas se cruzam entre os dois, né? Mas o Operations Hub ele é basicamente um portal de visualização de dados de produção e dados em tempo real. Tá? Então ele se propõe a ser o front-end, né? Ele é extremamente rico graficamente. Ele tem uma série de conectores, mas ele basicamente ele se conecta a fontes de dados para mostrar esses dados, né? E aí eu tenho uma série de recursos para criar plataforma, criar aplicativos gráficos, tudo mais. O Sorba ele é um sistema mais de back-end, assim, ele organiza os dados, se conecta com as fontes e permite criar modelos de inteligência artificial. Tá? Ele tem uma interface gráfica local para eu fazer alguns monitoramentos, se for necessário, né? Mas uma arquitetura, né, caso eu tenha um Operations Hub, por exemplo, como um portal centralizado da minha planta, o Sorba ele seria mais uma fonte de dados para ele. Então, o Operations Hub ele pode se conectar via o PCOA ou via MQTT no Sorba, e aí eu posso criar aplicativos no Operations Hub para ver previsão de falhas, para ver dados estimados, quer dizer, os dados que eu estou processando ali dentro do Sorba. Tá? Então, o Operations Hub ele não é uma plataforma de IoT, é só uma visualização, um sistema de visualização de dados. Tá, enquanto eu faço essa última pergunta, até porque a gente já passou do tempo, pessoal, a Nicole acabou não, alguns minutos atrás ela colocou no chat aqui um link para fazer avaliação, tá? Para a gente é muito importante, até para a gente entender se o assunto atendeu, se faltou alguma ponta, se tem algum outro assunto que vocês desejam, tá? Então, enquanto o Caruso responde essa última pergunta, aproveitem, por favor, para responder rapidinho, são 4, 5 perguntinhas ali, tá? Caruso, a última pergunta é a seguinte, quer dizer, então,
que essa tecnologia é compatível com o NS, e nesse caso, sendo compatível com esse conceito, é possível implantar um sistema baseado em MQTT para comunicação? Perfeito. Isso, ele é baseado no conceito de UNS, né? E todos os dados que a gente enxergou naquela árvore que eu mostrei, eles podem ser acessados, ele já tem um broker MQTT interno, então eles podem ser acessados via MQTT ou escritos via MQTT. Tá? Ele é um broker, então eu posso criar uma árvorezinha ali, um equipamento, né, um instrumento, um elemento de dados na minha árvore e escrever via MQTT, né, com, por exemplo, um hardware de IoT, né? Então eu consigo fazer MQTT, né? E normalmente quando a gente ouve o NS, né? O Reynolds, o Walker Reynolds lá que, né, que desenvolveu essa ideia, ele sempre liga muito o NS e MQTT, mas eu posso fazer uma coisa muito parecida com isso também para o PCOA. Tá? Então ele é a mesma hierarquia, os mesmos dados, eu posso usar ao mesmo tempo MQTT ou PCOA, tá? Mas quando a gente sente no dia a dia, né? Quando a gente posta em OPCOA, acaba ficando um pouco mais fácil para os sistemas de chão de fábrica, né? Não são todos os escadas, por exemplo, que coletam, que enxergam ou escrevem dados em MQTT, né? Assim, praticamente nenhum DCS hoje tem esse tipo de recurso, né? Então eu consigo acessar via um protocolo mais caro de automação, mas também para os sistemas que têm uma cara mais IoT aberto, como MQTT. Mas está correto, eu tenho ali dentro um broker rodando. Legal. Bom, Carlos, acho que até apareceu mais uma aqui, mas olha, depois a gente responde, tá, pessoalmente. Agradeço demais aí a presença de vocês, pessoal. Espero que tenha sido um tempo proveitoso para todos. Estamos super abertos a marcar uma reunião, a conversar sobre, né, esse assunto aqui de IoT, inteligência artificial, analytics, principalmente, que é a grande temática de fundo, né, desse evento. Entender se você tem alguma necessidade, alguma dúvida, né, entre em contato com a gente, por favor. E, Caruso, últimas palavras? Bom, também abrindo aqui para agora, enfim, vocês têm os nossos contatos, né? Conhecem a gente aqui, então fique à vontade de entrar em contato, mandar perguntas, né? E caso tenha restado alguma dúvida, assim, eu acho que essa arquitetura de IoT é a grande mudança que a gente está vendo agora para das grandes arquiteturas industriais, né? Então a gente bateu bastante cabeça aqui, né, sobre quais são as vantagens dessa arquitetura, quando usar, quando não usar, quais são as ferramentas que são mais adequadas. Então, se vocês quiserem bater um papo sobre isso, vai ser muito legal aí conversar e entender as ferramentas adequadas para o contexto de vocês. Perfeito. Maravilha, pessoal. Então, foi isso. Espero vocês no nosso próximo webinar, né? E sigam a gente, né, nas redes sociais, né, no nosso LinkedIn, principalmente. A gente mantém sempre informado lá sobre todos os eventos, tudo que a gente participa. Inclusive, a gente informou, né, na semana passada, a gente teve no simpósio da ISA, né, falando inclusive sobre uma temática semelhante, falando sobre essa parte da última pergunta aí de ONS, falando sobre, né, plataformas de IoT. Enfim, a gente está presente em muitos eventos próprios e de terceiros. Então, sigam a gente. Sempre a nossa ideia é trazer conteúdo técnico, discussão, para que a gente entenda aqueles pontos que melhor atendem às necessidades da indústria, tá? Grande abraço aí para todos. Valeu, parabéns, Caruso. Até a próxima. Obrigado.